Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o terceiro vídeo que eu vou continuar falando para vocês um pouco sobre os idosos. No vídeo anterior, o segundo, eu falei um pouquinho para vocês de como denunciar, que tem que ligar para o Disque 100 e assim por diante. Nesse vídeo 3, eu vou falar algumas coisas, vou dar algumas informações que eu acho necessárias e assim por diante. Daí a gente vai fazendo vídeo por vídeo, a gente vai falando uma coisinha diferente. Certinho? Espero que vocês gostem desse terceiro também. As bases de informações possuem variáveis diferentes e há um subregistro das ocorrências. Vocês sabiam disso? Que muitas ocorrências estão com subregistro? Temos que fazer algo para mudar isso, vocês não acham? O idoso, como eu falei no primeiro vídeo, o idoso ele não denuncia porque teme por represálias do agressor. Mesmo que os serviços recebam as denúncias e encaminhem aos órgãos competentes, muitos dos casos terminam sem solução. Muitos casos, eles não são completamente julgados. E isso precisa mudar. Por isso que a gente precisa tornar cada vez mais público isso, para que os idosos parem de sofrer as violências. Certinho, gente? Em situações de violência, é completamente importante a ação combinada da família e do poder público. Claro, se a família não estiver envolvida na violência, porque se estiver envolvida na violência que esse idoso está sofrendo, é só o poder público mesmo. Nem sempre a família está preparada para lidar com um idoso frágil. Realmente, gente, nem sempre a família ou as pessoas que estão ao redor estão preparadas. Mas isso precisa ser mudado. Se essas pessoas, elas receberem ajuda, eu acho que dá para resolver sim. Doente que necessita de cuidados maiores. Sendo assim, é importante fornecer apoio institucional por meio de uma rede de cuidados. Vocês concordam comigo ou não? Daí fica aberto aí. São poucas as instituições públicas de longa permanência para idosos. Para amparar os idosos que necessitam ser abrigados, realmente precisam se abrir cada vez mais lugares para abrigar os idosos, como casa, um lar de idosos. Além disso, são poucos centros de convivência para idosos e redes de proteção, tanto para ele quanto para o familiar, porque tem alguns familiares que também precisam de ajuda. Claro, é esse familiar que não participa da violência com esse idoso, né? Porque tem um familiar que dá violência para o idoso, mas tem um familiar que precisa da ajuda, porque ele não sabe como ajudar esse idoso a parar de sofrer violência também, hein, gente? É preciso providenciar estrutura para atender às solicitações denunciadas e conscientizar as pessoas, a família e o poder público sobre a importância do resgate da cidadania da pessoa idosa. A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ela defende um envelhecimento ativo, com saúde e cidadania para esse idoso. Claro, concordo, eles precisam mesmo de mais cuidado, de um envelhecimento bem ativo. Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O idoso, ele é visto como frágil, limitado, incapaz e desqualificado para gerir a própria vida e faz com que o Estado assuma o papel de disciplinador de sua subjetividade. Antes, o idoso ele era respeitado, não é verdade? E isso deveria continuar sendo. O idoso precisa de total respeito, eles precisam de total ajuda.
hoje ele é considerado ultrapassado. E vocês sabem que não deveria ser assim. Por isso é necessário trabalhar esses valores e entender que os idosos possuem direitos e precisam ser respeitados. Pessoal, não sei se vocês concordam comigo. No passado eles eram considerados sábeis, que sabiam de tudo, sabiam explicar. Eu ainda considero que eles são assim, que eles sabem explicar, que eles são pessoas que têm valores. Eu considero assim. Mas tem pessoas que consideram esse idoso ultrapassado só por causa da idade hoje em dia. E muitos desses idosos acabam sofrendo violência por esse tipo de pensamento. Por pensamento que o idoso é ultrapassado. Gente, pessoal, vamos mudar esse pensamento. Vamos lutar pelo direito dos idosos. Vamos pensar que eles são pessoas como nós. E eles são realmente. Eles precisam de ajuda. A gente precisa acabar com esse tipo de violência. A gente precisa denunciar as pessoas que dão a violência a esse idoso. Essas pessoas que sofrem a violência precisam de ajuda. Todo tipo de violência precisa ser denunciada. Por isso é preciso ligar para o Disque 100. Espero ter contribuído com esse vídeo, o 3, e o próximo a gente fala mais um pouco. Obrigada, pessoal. E me desculpa se às vezes eu me expresso diferente, mas é que esse assunto é um assunto muito delicado, que mexe com o sentimento das pessoas. E eu espero passar um pouco para vocês do que eu estou entendendo sobre isso. Muito obrigada.